Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Esse programa que é feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores e colaboradores na assistência à saúde do município de São Paulo. Hoje, nós vamos estar recebendo aqui a Rosiane Cacchiuti Bonini, que é veterinária do Centro de Zoonoses, de controle de zoonoses de escorpiões. E nós vamos falar sobre o surto de escorpiões. Na verdade, a gente tem ouvido muito mais, com muito mais frequência atualmente, esta invasão, ou talvez não tanto invasão, nós aqui estamos indo para o local onde os escorpiões já existem e coabitam aí com alguns de nós, seres humanos. Então, nós temos que saber lidar com isso. E, para isso, nós estamos trazendo a doutora Rosiane, que é veterinária e vai nos contar um pouquinho, já que ela trabalha já há vários anos na Secretaria Municipal de Saúde e especificamente com escorpiões. Mas antes eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a ela. Como é que ela chegou a gostar de escorpiões? Ou por que você gostou dos escorpiões? Eu acho que é um bicho, a capacidade dele de adaptação no ambiente é tão grande, que chamou a minha atenção, né? E aí eu fui começar a procurar biologia, estudar biologia e comportamento e fiquei realmente encantada com as características, com esse animal, como que ele habita o ambiente, a vida dele em si, né? E tão bem adaptado. E é um bicho muito bonito, vou dizer para você. Quando você fala que eles estão adaptados, você quer dizer que eles já estavam aqui? Eles estão aqui há muito tempo, né? Para dizer a verdade, assim, o ancestral do escorpião é de mais de 350 milhões de anos atrás. Então, lógico, ele mudou, um pouco ele mudou, mas não mudou muito, pelo tanto de tempo que passou, ele não mudou muito. Então, é um bicho muito adaptado, muito bom para ficar nesse ambiente nosso aqui. E em outros também, né? Agora, que tipos de escorpiões? Vamos aproveitar para aprender um pouquinho sobre os escorpiões e quais são os escorpiões que nós temos aqui, principalmente aqui na nossa região, no município de São Paulo. São Paulo. Então, no município de São Paulo, nós temos duas espécies que ocorrem com frequência, né? Eu vou mostrar para você as duas espécies que ocorrem aqui, que eu trouxe Legal, então vamos aproveitar para a gente focar aqui e observar essa estrutura. Então, aqui eu tenho o escorpião amarelo, desculpa, esse aí. aqui, né? Dá para ver? Só colocar na aqui câmera. Esse é o amarelo e esse aqui é o marrom. Oi, desculpa, esse aqui é o marrom. Né? Como a gente inverte as câmeras, a câmera é invertida. Perdida. O marrom é um escorpião que vive mais na área de mata, né? Debaixo de terra, debaixo de folhas, mato. O amarelo. O marrom, desculpa. O marrom. Tá. É o mais escurinho. E o amarelo, ele tem um ambiente diferente, ele gosta de ambientes de canalizações, ou seja, rede de esgoto, rede de água pluvial, rede de elétrica, né? Agora, eu observo que o amarelo, ele é maior do que o marronzinho. É assim mesmo ou eles competem mais ou menos no mesmo tamanho? Não, eles têm mais ou menos. São esses daí que são mais ou menos? São essas amostrinhas que estão um pouquinho diferente uma da outra, né? Então eles têm características diferentes. O marrom, de ambientes, sim, um pouquinho diferente, sim. O amarelo, ele está muito mais próximo do homem, né? Nas casas, próximo das casas, porque ele fica muito na rede de esgoto, rede elétrica, rede de água pluvial. É essa via que depois ele usa para chegar na casa das pessoas, entendeu? Entendi. E agora, o escorpião, quando ele ele ataca qualquer coisa que está ali ou ele se defende apenas? Não, o escorpião, apesar de ter essa reputação mesmo de perigoso, mas ele é um bicho, não é agressivo. Ele não é um bicho agressivo. Se ele se defrontar com a gente, por exemplo, ele vai tentar se esconder, vai tentar procurar um cantinho que possa ser
fugir das suas vistas, vamos dizer assim. Então, ele não é como outros espécies, ataca, vamos dizer, que está... pula, não é assim. Na verdade, ele usa o veneno para umas situações muito específicas, né? Que é para presa, para coletar a presa, para poder caçar a presa e para se defender de outros animais, né? Eu queria mostrar mais uma vez, com o detalhe, parece que tem algumas características. É importante a pessoa, no caso de ser mordida, de ser acidentalmente ser mordida por esse animal, por esse aracnídeo, né? É importante a pessoa descrever, falar, olha, ele era mais escuro, ele era mais clarinho, ou então a pessoa pegar esse aracnídeo, essa espécie, e levar junto com ela, se conseguir. É bom sim, porque o espécime cerulatus, ele tem um veneno mais potente, né? Então, ele pode causar traz um risco para a saúde da pessoa maior do que o baiensis, né? Então, se a pessoa tiver coragem, né, entre aspas, para coletar o bicho e levar para o sistema de saúde, aí ele teria que pôr num frasco plástico direitinho, fechado, com tampa, se estiver morto com álcool, e se estiver vivo, aí ele tem que colocar, aí a gente recomenda que se pegue, emborque um frasco de plástico com boca mais larga em cima do bicho, depois passe uma folha de jornal ou folha de papel, desvire, aí tampe o frasco bem tampadinho, põe algodão com água, para poder depois levar numa unidade de saúde mais próxima, para ser identificado, registrado, para saber que bicho é que está ocorrendo no local. E também para depois poder receber orientações corretas, né? Orientações de como prevenir, o que fazer na sua casa, no seu local onde encontrou esse espécime de animal. Eu sou Paulo Fernando, estou aqui apresentando o programa Saúde em Questão. Este programa hoje trata, então, dos surtos ou desta condição que nós temos hoje de estarmos convivendo com escorpiões, que a comunidade tem que tomar um certo cuidado, porque, principalmente, quando está indo fazer a sua construção, às vezes em locais em que há arborização, e principalmente locais também que coexistem lixo, barata, esses escorpiões eles podem estar ali nessa localização. É isso? Pode. Na realidade, assim, nós temos algumas situações onde entulho jogado em grande quantidade, entulho misturado com lixo, misturado com restos de imóveis, restos de materiais inservíveis, acabam favorecendo não só escorpião, outros bichos também, né? Então, não se deve ter, na verdade, não deve-se evitar esse tipo de situação, porque favorece realmente escorpiões e outros animais que nós não temos interesse de conviver proximamente, né? Então, nós estamos aqui conversando com a doutora Rosiane, que é veterinária, trabalha no Centro de Controle de Zoonoses e ela coordena esse trabalho para evitar, exatamente, para acompanhar esse crescimento e esses cuidados que nós precisamos. E nós estamos procurando levar a vocês esta informação. É importante, você que é servidor, você que está aí na sua comunidade, você, agente de saúde, você que trabalha na UBS ou mesmo no hospital, saibam, nós podemos estar convivendo e ao nosso lado podemos ter essa vizinhança deste aracnídeo, que é essa espécie. Os escorpiões, eles são desta filogenética aí, ela tem a mesma como é que se fala, Rosiane? Que eles são aracnídeos. São aracnídeos, é. E eles, como aracnídeos, eles se comportam de uma forma diferente das aranhas. Tem um outro comportamento, mas eles podem habitar o mesmo ambiente, né? Algumas espécies podem habitar o mesmo ambiente, né? Agora, então, eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é importante para vocês levarem essa informação e terem essa informação. Não é raro a gente ouvir falar que foi picado por algum inseto e às vezes não sabemos qual. Então, nós vamos estar conversando sobre isso.
Qualquer dúvida, você pode mandar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e eu vou fazer aí a interlocução, ou então encaminharemos a Rosiane, que tenho certeza que terá o maior prazer em responder o seu e-mail. Vamos dar continuidade aqui. Então, eu gostaria só que você focasse novamente, vou pedir para a nossa produção, se for possível, mostrar novamente o escorpião aqui que nós temos na caixinha. O marronzinho, que é esse daqui do lado direito, acho que a câmera já tem isso exatamente, ele é um pouco menor, mas ele tem algumas características. Por exemplo, ele é mais marronzinho e tem umas pontinhas aí, umas pintinhas brancas, Marrons, que fica na carapaça. Né? E, Isso em compensação, mesmo. O outro, que é o amarelo, ele tem um nome. Qual é o nome do marronzinho, Rosiane? O marrom é Titis baiensis. Titis baiensis. E esse é o amarelo, né? Cerulato. Porque ele tem uma serrilha no terceiro e quarto segmento da cauda, ele tem uma serrilhazinha, né? E esse negocinho do escorpião que a gente vê, né, que a gente conhece bem, é por causa dos signos, né? Os signos do escorpião mostram bem a característica disso. É ali que sai o veneno? É da cauda, na cauda tem uma glândula, né? E tem um ferrãozinho que é bem visível, as pessoas conseguem observar e ver se uma curvatura onde é o ferrão dele. E é onde ele espeta as pessoas ou animais, insetos para se alimentar, né? E é cada vez mais comum a presença deles na cidade, ou somos nós que estamos invadindo o território deles? Em algumas espécies, eu diria que a gente acaba invadindo, no caso do baiensis, né? Agora, no caso dos cerulatos, ele já está presente em vários locais, como na rede de canalização de esgoto, de água, e ele se reproduz muito, né? É um bicho que se reproduz muito. E acaba dali partindo para as casas das pessoas, né? Então, uma série de medidas preventivas devem ser adotadas para que esse bicho não entre na casa das pessoas, né? Isso eu acho que a gente deve falar e deixar muito claro quais são as medidas. Eu acho que é importante a gente falar, então vamos lá. Eu acho que assim, para evitar que ele entre pela porta, a gente costuma recomendar uns rolinhos de areia que põe na porta, na soleira da porta, para ele não entrar. Isso é suficiente para impedir a entrada dele pela porta. Pode pôr telas de malha fina na janela. E um outro lugar que ele entra muito é pelo ralo do esgoto do banheiro. Então, no ralo do esgoto do banheiro, deve-se colocar ou uma borracha pesada em cima, ou colocar o ralinho, tipo abre e fecha, sabe? Ou colocar um saco de areia mais pesado. Também pode-se colocar aquelas tampinhas nas pias e nos tanques, aquelas tampinhas ao entardecer, porque o bicho tem uma atividade noturna, né? Ao entardecer ele já começa a se movimentar. Então, entardeceu, caiu a luz, então já fechar os ralinhos também de casa. Fora isso, é importante que as pessoas fechem as rachaduras, buracos que tenham dentro de casa, para ele não se instalar nesses frestas, né, buraquinhos, para ele não se esconder ali, porque dali fica difícil da pessoa observar esses aracnídeos dentro de casa, né? E fora de casa, é importante manter o asseio, a limpeza, matos baixos? Isso, exatamente. Foi bom você ter lembrado, porque às vezes a gente esquece, né, da parte de fora da casa, né? Mas a parte de fora também é importante. Então, manter o mato bem roçado, né? Nada de deixar material acumulado no quintal, entulho, telha. Se tiver que fazer construção, que seja periódico, ou seja, fez a construção, logo já retire esse material de construção. Não fique deixando muito tempo ali, né? O mato, como já falei, material inservível que não tenha um uso, ele deve ser removido, não deve ser deixado ali. O muro também tem que ser mantido em boas condições, sempre rebocado, para que ele não utilize o muro como abrigo também, né? Então, a prevenção, e quem trabalha com isso, quem vai fazer isso, não adianta ir com o chinelinho ali, porque pode ser picado. Quer dizer, o uso de prevenção de bota,
de luva, para fazer esse trabalho é importante, porque isso pode prevenir uma picada, porque inadvertidamente a gente pode estar colocando a mão aonde não se deve. Isso, né? Exatamente, porque se for fazer essa limpeza, tem que usar uma luva grossa, né? E não tá muito de chinelinho, tá com um calçado mais fechado, porque ele andando por ali a pessoa pode acabar pisando, ou se for pôr a mão num objeto, né? Pode acabar levando uma picada na mão. Então, esse equipamento de proteção deve ser usado. Agora, apesar dele ser um aracnídeo, ele, da mesma linhagem, ele não pula. Não. Então, ele vive, ele está sempre ou na parede ou no chão. Ou no chão. E é importante separar a cama da parede, que tem aquelas coisas de colocar encostado. Isso, exatamente. Isso para não ser picado, são medidas muito importantes. Então, afastar a cama da parede, não deixar lençol, roupa de cama encostada no chão. Que mais? Ao pegar roupas que você vai usar, se é uma área que já tem escorpião, já ao registro, você tem que saber que pegando roupas, tem que balançar um pouco a roupa para ver se não tem nada. Sapato, por exemplo, é um local que ele gosta de ficar, porque geralmente a pessoa põe no cantinho, e eles gostam de seguir pelo cantinho e acabam entrando nos calçados das pessoas. Então, bater o calçado, ver se não tem nada dentro, porque pode acabar levando uma picada desse bicho no pé, né? Na cama, às vezes, tem muito acidente que ocorre em cama, né? Então, o bicho acaba subindo na cama e a pessoa não vê que ele está debaixo do cobertor, ou escondidinho na roupa de cama. Então, sempre observar a roupa de cama para ver se não tem nada lá, para não ter surpresa, né? Outra coisa que chama a atenção, ele é carnívoro. Então, e pelo que a gente estava conversando, ele se alimenta de baratas. Quer dizer, se um ambiente tem uma população de baratas, ou é um lugar que procria isso, a chance de eu ter um escorpião é maior ainda. Você, na verdade, acaba favorecendo, né? Quanto mais barata tiver no ambiente, mais ele vai se alimentar, mais ele vai ter crias, né? E vai se dispersar pelo ambiente. Então, manter um ambiente o máximo isento de baratas é muito recomendável. Então, isso não é para entrar em pânico. Apesar dele ser carnívoro, ele não come gente. Ele, na verdade, ele pica a gente para se defender. E aí, a pergunta, como é essa picada? Ela é dolorida? Olha, o que a gente tem na literatura é que varia muito, né? As picadas podem ter dor de variada intensidade, ou leve, e pode variar para uma intensidade muito forte. Então, depende da situação, de alguns fatores, da sensibilidade da pessoa, da faixa etária, o quanto de veneno foi injetado, a espécie, como já falamos, né? Se for um cerulato. Então, esses fatores Os cerulatos, o veneno dele, a quantidade é maior ou a toxicidade é maior? A toxicidade é maior. Então, ele tem uma toxicidade o produto dele é mais tóxico do que o baiense, por exemplo, né? E ele gera o que exatamente, por exemplo, numa picada? Pode ser uma dor e um vermelhão? Sim. No local, forma geralmente uma região avermelhada, a dor pode ficar um pouco mais inflamado, né? Isso localmente. E o ponto é que às vezes pode ter reações à distância, ou seja, acabar tendo um processo de taquicardia, como diria, né? Ou náuseas, vômitos, suor, então a pessoa começa a suar frio, né? Então, entrando nesses sintomas, significa que é um grau já moderado a grave. E a pessoa tem que realmente, mesmo na leve, independente de se é um grau leve ou não, ela tem que procurar um médico, um atendimento médico o mais rápido possível. A gente tem que lembrar que se a pessoa for picada, ela deve lavar o local, né? Pode pôr também uma compressa de água morna, mas em seguida ela deve procurar um médico, né? Agora, o ferrão não fica ali. Não é que nem a abelha que
deixa o corpinho ali com o ferrão. O ferrão vai com o escorpião embora. Vai com ele embora. Ele permanece Ele usa apenas como inoculador. Inoculador, exatamente. Ele não perde o ferrão. Então, o que a gente vai observar é como se fosse um furinho pontiforme. Mas é quase que imperceptível. É muito pequenininho. É mais a dor mesmo. É mais a dor. Por isso que crianças, né? A pessoa, às vezes, criança não sabe falar direito e tal. E a mãe também não vai conseguir observar o sinal da picada. Só vai observar o efeito da picada, então... E por que mais as pessoas idosas ou mais jovens é que tem mais comprometimento, assim, né, quando é picada? Do efeito? Os idosos, por causa da sua condição, né? Então, às vezes tem uma condição de hipertensão, é cardíaco, uma condição de saúde não muito boa, então já traz complicação para se livrar do veneno em si. E as crianças, em função do tamanho, né? A massa corporal é menor e a proporção acaba sendo maior de veneno para aquela massa corporal, né? Então, e aí os efeitos são maiores. E o efeito após a picada pode chegar a ter, então, a transpiração, náuseas, vômitos, no caso mais apresentar episódios grave, pode sim. Não está escrito na pessoa, a gente não sabe qual é a pessoa que vai ter essa sensibilidade maior ou não. Não, a gente não sabe. Pessoas alérgicas têm que ficar mais atentas ainda, né? O importante é isso, né? A pessoa que já tem uma predisposição a ser alérgica, às vezes a abelha, na maioria das pessoas falam, né? Ou mesmo um pernilongo, quando morde, que forma aquele calombo. Então, essas pessoas precisam estar mais atentas com relação a isso. Exatamente. Qual é o período, né, em que a gente pode encontrar com mais frequência o escorpião? Essa é uma boa questão. Existe um período que ele fica mais ativo, né? Na verdade, ele fica mais ativo na primavera, no verão e no outono. Nessas 3 estações. Só no inverno. Do jeito que nós estamos com o nosso clima, nós podemos dizer que é o ano inteiro, né? Mas no inverno ele realmente dá uma pausa, um descanso para nós, né? Mas é importante a gente saber que, por exemplo, na primavera e no verão, como chove muito, Paulo, o que acontece com a chuva? A chuva muitas vezes inunda o abrigo dele, entendeu? Então, ele tende, por causa das chuvas, tenta sair para um local mais seco, né? Onde tem uma quantidade, uma situação melhor para ele, né? E é onde que ele encontra com as pessoas, né? Período de chuva é um período muito importante para a pessoa ficar alerta. Deve tomar muito cuidado e deve tomar essas medidas que nós já recomendamos, porque o período de chuva é perigoso. Agora, vamos dizer que eu esteja lá na minha casa e esteja querendo arrumar o meu galpão. Tem alguma coisa que chame a atenção, que eu posso não estar vendo o escorpião, mas que, por exemplo, eu vejo uma casquinha diferente, eu estou vendo que você trouxe aí algumas, como se fosse a troca de pele. Isso pode estar ali, isso pode ser um alerta para quem está nos assistindo também, ficar atento? Pode, exatamente. Pode mostrar, se você quiser pegar com a pinça. Vamos ver. Ele é uma casquinha, vamos ver se a gente consegue focar aqui. Não sei se dá para ver. Acho que pode descer um pouquinho mais isto. Não sei se deu para ver. Vocês conseguem pegar aqui isso aí, ó. Essa é uma casquinha, né? Quer dizer, é como se fosse a troca de pele. É uma troca de pele. E é inteira assim ou eu vou ver pedacinhos? Na verdade, você vai ver ela inteirinha, fixa em algum substrato. Quer dizer, se eu encontrar isso, quer dizer, eu não vou pegar como souvenir, mas eu tenho que ficar atento que pode ser que ali eu tenha, pode colocar, ele esteja ali um escorpião. É sinal do que tem uma família ali. Pode ter uma família ali, significa que ele já fez uma muda, né? E ele está um pouquinho maior, isso que é o ponto, né? Por isso que ele trocou. Um pouquinho maior. E eles se reprocriam rapidamente? Pode ter várias crias, né? Durante o ano, pode chegar por 20 filhotes por
cria, postura. né? Eles nascem já escorpiõezinhos, eles não põem ovos, eles nascem já os bichinhos bem Já querendo pequenininhos. picar a gente. Não é assim? Nasce, não, Não. muito pequenininho e Ainda ficam não. nas costas da mãe por 2 semanas, mais ou menos, né? Sim. São bonitinhos nas costas das mães. Ela fica protegendo eles por um bom tempo ali, vão umas 2 semanas que ele fica quietinho ali. Depois eles vão sair. Tá? Depois é que eles vão se dispersar. Agora, nós falamos um pouquinho, então, sobre as medidas preventivas, conversamos também da importância de que, ao acusar uma picada, é difícil a gente enxergar e determinar se foi um escorpião ou se foi algum outro inseto ou aracnídeo, mas também eu queria saber o que deve acontecer. Então, se chegar alguém com uma picada, né, como é que a pessoa deve, quem vai atender, né, como é que lá na UBS nós podemos orientar quem for verificar? Porque as pessoas vão chegar lá com a picada, nem sempre vão falar se foi o escorpião, se foi uma aranha, se foi... Tem como a gente saber, ou só pelos sinais e sintomas? Olha, essa parte, por exemplo, às vezes a pessoa já mora no local que ela já viu o bicho, né? Ela já viu uma ou outra vez, ela já pode ter visto. E ela deve relatar isso para o médico, que ela tem a presença do escorpião dentro da casa. Para ele poder ficar alerta a essa possibilidade. Porque ele não vai saber exatamente se é a picada de um escorpião ou foi de algum outro aracnídeo, mas o médico, a pessoa deve relatar que tem a presença desses escorpiões dentro da casa. A hidratação é importante ser feita nesse caso? Aí entra a área médica, aí a avaliação é médica, né? Mas não existe soro antiofídico? Sim. Pra gente... Sim, existe o soro anti-escorpiônico, né? Que dependendo da avaliação médica, o médico vai administrar ou não. Ele administra geralmente em casos moderados e graves. Casos leves, não. Ele só faz um analgésico local e recomenda analgésico oral também, né? Mas só nos casos moderados e mais graves que é recomendado o soro. Em caso de dúvida, algum centro de referência que possa ser encaminhado esse paciente? Nós temos o Hospital Vital Brasil, que é referência em picadas de todos os peçonhentos, né? Que fica na Avenida Vital Brasil, 1500. Ele atende todos os tipos de peçonhentos, né? E os médicos, enfermeiros que quiserem orientação a respeito do tratamento, podem também adquirir orientação nesse local. Que bom, Rosiane. Eu acho que eu queria agora agradecer mais uma vez a sua presença. A gente sabe que nessa loucura aqui em São Paulo a gente tem contar com a colaboração de pessoas que possam nos ajudar a combater ou pelo menos a prevenir, a alertar a todos que estão nos assistindo. Afinal de contas, nós moramos num município muito grande. São Paulo é uma cidade com um grande contingente de territórios que nós temos. Temos matas, temos lagos, temos enchentes, temos uma série de complicações e isso tudo faz com que a gente se preocupe a levar a informação para todos os nossos colaboradores para que vocês estejam atentos. Nós estamos entrando num período de chuva e é neste período que a gente pode estar mais sujeito a ter a presença deste animal ou deste aracnídeo, deste ser que ele não faz por mal. Nós temos que sempre lembrar assim. E ele é um controlador ambiental também. De outras pragas. De outras pragas. Pragas até, às vezes, muito mais graves que nós podemos ter. Então, nós precisamos saber conviver, saber prevenir. É sempre a melhor forma da gente não ter problemas. Queria que você deixasse sua mensagem final, porque, afinal de contas, nós já estamos terminando esse programa. Eu acho que, assim, o mais importante seria a colaboração das pessoas, né? No sentido de atender as medidas preventivas dentro de casa, né? Porque isso é uma forma de evitar riscos de acidentes. Isso é o mais importante que eu considero. Muito bem. E vocês têm alguma coisa que possa, algum folheto explicativo? E se existe algum trabalho com relação, campanhas com relação a isso? Nós temos folhetos, sim, alguns folhetinhos.
Temos um 156, através do telefone 156, se alguém precisar de alguma orientação ou vistoria, a gente só fazer a solicitação por esse número, 156, que vai ser atendido e receber orientações. E temos os folhetinhos também que a gente pode fornecer. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, e para vocês a gente espera ter atingido esta orientação, compartilhar mais esse conhecimento com vocês, que eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. O Saúde em Questão é um programa que, através do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, chega até vocês e aguarda a sua colaboração, o que vocês acharem de interessante, o que vocês quiserem, críticas que queiram fazer, podem ser feitos através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, ou mesmo, se você tiver algum questionamento a mais, nós encaminharemos diretamente a Rosiane. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na próxima semana. Até mais.